ok para começar? Você fala alguma coisa? Como é que eu vou saber que começou? Já começou. Olá, boa noite a todos, a todas aqui comigo. Para quem não me conhece, eu sou Damaris, sou professora e eu tô aqui hoje, né, a convite das minhas amigas, para a gente bater um papo aqui nessa live. A live de hoje tem uma proposta da gente bater um papo bem legal, tá? Para Que tá levar a contando gente aí. a... Não entrou ainda, não. Tá cortando o meu áudio? Não entrou, não? Não, só não entrou no Face ainda. Tá. Tem certeza? Porque já está contando aqui, ó. Já tem 1 minuto. Agora entrou. Olá, boa noite. Podemos. Boa noite a todos. Para quem não me conhece, eu sou Damaris, sou professora, pedagoga, e a gente está aqui hoje para bater um papo, tá bom? Vamos bater um papo com provocações que nos levem a pensar e a enxergar a potencialidade de negócios. Isso aí. Você pode, através do nosso chat aqui, tá fazendo perguntas, tá bom? Que, se possível, a gente vai respondendo durante a live. E, se não for, você pode deixar também o seu contato aí, que a gente vai te responder assim que possível, tá bom? Para quem não puder acompanhar ao vivo, essa live vai ficar gravada. Depois é só você entrar lá no Facebook ou no YouTube, certo? Vamos começar aqui? Vamos apresentar nossas amigas? Quem vai começar? Lorena, pode ser você? Pode sim. Olá, meninas. Boa noite a todos que nos acompanham. Obrigada por estarem participando conosco nessa noite, né? Como a Damaris falou, eu me chamo Lorena. Eu sou pedagoga com especialização em gestão empresarial. Já trabalho nessa área há mais de 15 anos. E essa noite, o nosso objetivo é que a gente possa estar fazendo um bom bate-papo, como a Damaris disse, né, com provocações que nos levem a pensar e ter uma perspectiva diferente quanto aos negócios, principalmente quanto ao empreendedorismo inclusivo, né? Então, sejam todos bem-vindos e se sintam muito à vontade. Estamos num bate-papo aqui. Olá, boa noite. Eu sou a Pamela, sou neuropsicopedagoga, trabalho também na rede aqui no município como supervisora pedagógica, tenho especialização em transtorno do espectro autista, transtornos hipercinéticos, né, que é mais conhecido como TDAH ou TDA, em integração sensorial e em deficiência auditiva e visual, em necessidades educacionais especiais. E a ideia, né, como a Damaris falou, e eu gostei muito dessa palavra provocações, porque quando a ideia surgiu, foi justamente porque nos sentíamos provocadas por essas lacunas, né, que não tem jeito, depois que você acostuma ter esse olhar inclusivo, a gente acaba tendo esse olhar para tudo, inclusive, por exemplo, para o empreendedorismo. Isso. Quero aproveitar e apresentar a Yara, nossa intérprete, que está aqui possibilitando, né, essa acessibilidade para você que é deficiente auditivo, está assistindo, que é mais do que um direito seu e que deveríamos ter, né, em todos os meios de comunicação e em todos os espaços, sejam eles públicos ou privados, né? Então, aproveitar e agradecer a Yara, que se propôs a estar conosco hoje, agradecer a Damaris também, que está conosco, fazendo essa intermediação. Eu quero também, Yara, tá? Agradecer a você por estar aqui com a gente, tá? É muito importante esse acesso, né?
Hoje, eu acho que mais que importante é fundamental, né? E a gente está grata por você ter aceito o convite. Então, vamos lá, pessoal. Vamos começar o nosso bate-papo. Vamos lá. Então, eu queria começar perguntando como que surgiu a ideia dessa live? Como que vocês pensaram, vamos fazer uma live para a gente conversar sobre empreendedorismo inclusivo? A ideia foi de Lorena, então eu vou deixar ela começar respondendo essa. Bom, dizem que a gente é muito tagarela, né? Mulher já leva essa fama, mas dizem que a gente, esse grupo que está aqui, que nós somos muito tagarelas. Após muito bate-papo, né, sobre a forma que a gente enxerga o mercado, a deficiência de informação, a falta de oportunidade significativa para esse público, né, de pessoas com necessidades especiais, a falta de qualidade no atendimento dos setores do mercado e a dificuldade de uma ressignificação, né, desse olhar, de como essas pessoas devem ser atendidas, né, aguçou em nós um desejo de provocar, né, as pessoas de terem um olhar diferente sobre essas pessoas, né? Muitas vezes elas são vistas sem um olhar de que elas são consumidores, que elas têm um potencial de compra e que essas pessoas elas também têm necessidades a serem atingidas, né, como consumidores. Então, a gente falou assim, a gente podia fazer um bate-papo, né, com a galera interagindo conosco, levantando perguntas, e a gente saber um pouco sobre como essas pessoas veem isso e como a gente pode, de certa forma, fomentar isso nas pessoas. E foi assim que surgiu essa ideia. Exatamente, assim, eu e Lorena, nós adquirimos o hábito, né, de sempre em lugares em que estamos sentando para comer, para bater um papo com um grupo de amigos, a gente acaba desenvolvendo vira quase uma mania mesmo, assim. Mas eu acho que é uma mania boa, porque é uma mania que faz a gente pensar em coisas e esses questionamentos é que fazem que geram a possibilidade de crescimento, né? De expandir esses espaços de inclusão. Não só como profissional, entende, Damaris? Mas como mãe também, né? Para quem não me conhece, eu sou mãe de um gatíssimo autista de 6 anos. E aí a gente já passou, às vezes, por situação de querer fazer uma compra, chegar no estabelecimento e não poder fazer essa compra. Então, assim, o espaço perde aquele consumidor que está ali porque um som extremamente alto, que às vezes até o próprio adulto se sente desconfortável, e que poderia se haver um outro olhar, né? Será que aquele som tão alto daquela forma é realmente positivo para aquele estabelecimento? Será que aquilo realmente é benéfico para aquele estabelecimento? Às vezes é uma mudança de olhar, né? E é essa mudança de olhar que nós gostaríamos de fomentar e de possibilitar. Entende, Damaris? Exatamente. Gente, deixa eu aproveitar aqui e dar boa noite para a Luzamir. Olá, Luzamir. Para Olivier, que está dando boa noite para gente. O Wallace. Boa noite, gente. Obrigada. Mandem aí comentários, perguntas. Sejam bem-vindos, Wallace, Martins, Olivier. Complementando aí, Pamela, é a questão, né, da empatia, da gente se colocar no lugar do outro, né? Que às vezes a gente vê que falta um pouquinho, né? E se fosse eu nessa situação, se eu estivesse passando por isso, né? Como eu veria, né? Tudo. E vamos lá, então. Eu sei também
que vocês criaram a Palô, expandindo potencialidades. Eu queria também saber um pouquinho sobre isso, né? A gente queria entender. Partilhem com a gente, conta essa novidade aí. Isso mesmo. A Palô, como a gente estava falando, né? A gente gosta muito de estar tagarelando, né? E o que a gente percebe é que muitas das vezes falta uma informação que não seja apenas baseada em conhecimento empírico, mas que tenha o conhecimento científico juntos, caminhando lado a lado. Falta preparo, falta capacitação, faltam várias coisas, né? E a Palô, ela nasceu para a gente assim, estar trabalhando com o desenvolvimento das potencialidades das pessoas, para que seja expandido, né, os negócios através de soluções humanas e tecnológicas, né, das mais diversas possibilidades da ciência no ramo corporativo, utilizando-se da psicopedagogia de uma forma eficaz e assertiva, né? E, como eu disse, né, trabalhar a questão da capacitação, treinamento, uma consultoria personalizada, planejamento estratégico, assessoria empresarial, coisas que são muito importantes para o dia a dia do negócio. Uhum. E o que a Palô tem a oferecer assim, de diferencial, né, para as pessoas que desejam estar, né, entrando nesse ramo? O grande diferencial, né, que a gente pode dizer, é que, primeiro, está trabalhando, explorando, né, parecendo redundante, mas trazendo para fora, né, a potencialidade das pessoas. Todos nós temos potenciais a serem explorados, só que muitos não sabem como fazer isso, né, e às vezes não conseguem nem enxergar isso. Então, nós temos como cunho, né, ajudar as pessoas a desenvolver essas potencialidades e, dentro da questão empresarial, está trabalhando de forma personalizada, né, porque cada empresa tem uma história, cada empresa ela tem um tipo de meta, um público-alvo, um objetivo diferente, então ajudá-la a enxergar as oportunidades do mercado e como ela pode desenvolver, né, a parte empreendedora inclusiva, tentando atender a toda demanda de mercado, né, todos os públicos de mercado. Então, esse é o nosso diferencial. Pamela, você caiu aí, Pamela, foi? Caí, mas não me machuquei. Então, tá Estou a salvo. Mas consegui pegar só o finalzinho da sua fala, mas, assim, com base nas nossas conversas, eu consigo deduzir, né, qual o fio da meada. E eu queria só complementar que eu visualizo esse projeto assim como uma espécie de construção de pontes, sabe? Eu não sei se quem vai estar ouvindo vai estar assim. Deixa eu abrir aqui os comentários. Lucimar Rangel, Juscelino, Samira, boa noite, gente. Eu penso muito nesse projeto, muito obrigada, gente, obrigada, boa noite a todos. Eu penso muito nesse projeto como uma forma de literalmente construir pontes entre pessoas que tenham potencial e outras pessoas que possam oferecer ferramentas e a gente literalmente dar essa liga, sabe? Para que esses potenciais eles possam se expandir e possam chegar ao seu máximo. Eu tenho um exemplo assim bem prático e muito próximo da minha realidade. Eu tenho amigos deficientes auditivos, que são pessoas inteligentíssimas, politizadas, com uma capacidade intelectual incrível e que podem exercer cargos melhores em determinadas empresas, mas a empresa tem uma deficiência,
que é a de não conseguir oferecer a essa pessoa essa função, justamente porque nós vivemos num país que deveria ser bilíngue, português e Libras, né, que são a língua brasileira de sinais, deveria ser a nossa segunda língua. Todo mundo deveria ser letrado em Libras, para poder se comunicar livremente com uma pessoa com uma deficiência auditiva. Mas a gente sabe mais inglês do que Libras, entende? Isso é uma deficiência nossa enquanto sociedade. E aí, qual é o objetivo? É criar pontes para que essas pessoas elas possam ir além, né, do que às vezes elas mesmas imaginam que podem ir. Ou uma pessoa com autismo que tem dificuldade na interação social, mas tem um potencial enorme e pode executar outros tipos de tarefas, de funções que não exijam tanta interação social. A ideia é justamente organizar essas ferramentas, ajudar nessa gestão. Isso aí. Realmente, as empresas hoje elas não estão preparadas, né, para receber pessoas, sejam com qualquer tipo de deficiência, né? Sim. Infelizmente. Sim. Mas, para a gente entender melhor, o tema da live é empreendedorismo inclusivo, né? Para a gente começar a entender um pouquinho melhor, a gente precisa entender o que é empreendedorismo. O que é empreender? Bom, tá comigo essa? A peteca é minha? Então, vamos lá. Bom, antes de qualquer coisa, né, como a Damaris falou, a gente precisa primeiro entender o que é ser um empresário e o que é ser um empreendedor. Hoje se mistura muito, né, esse termo, né? As pessoas acham que empresário e empreendedor, um é sinônimo do outro e não é. São coisas totalmente diferentes, né? Competências diferentes. E para a gente estar fazendo essa comparação, entendendo o que é cada coisa, a gente vai começar a falar o que é ser empresário, né? O empresário é uma profissão. E a gente diz que no direito empresarial, né, o termo empresário, ele é um sujeito de direito que exerce profissionalmente uma atividade econômica, né, organizada para uma produção ou circulação de bens e serviços. Um empresário é aquela pessoa que possui competências, conhecimentos técnicos de administração. Esses conhecimentos e essas competências é a questão do planejamento, controle financeiro, o marketing, venda, gestão de pessoas, né? E quando a gente fala um pouco disso, talvez possa, né, alguns possam estar pensando, mas ser empresário tem que ter todas essas competências? Sim, né? Quando a gente iniciou, a gente disse que o nosso objetivo é trazer provocações que venham nos levar a refletir sobre um significado real das coisas, né? E muitas vezes nós definimos uma diversidade de situações e questões baseados unicamente no nosso conhecimento empírico. E a gente se esquece que o conhecimento científico caminha lado a lado, né? Ambos precisam estar totalmente alinhados para que haja sucesso, não apenas nos negócios, mas também na nossa vida diária, no nosso dia a dia. E, como eu disse, né, para muitas pessoas, empreender e empresário é aquele que abre um negócio. Abrir um negócio já passa a ser ou um empresário ou um empreendedor. E não é isso, né? O empresário, como eu disse, é uma profissão. É alguém que exerce uma profissão. E ele vai ter essas competências que eu mencionei. Já o empreendedor, ele é aquela pessoa que transforma uma ideia em ação. É aquela pessoa que é capaz de criar uma empresa ou um negócio a partir de um sonho, de uma ideia. Ele tem uma forma de enxergar o mundo, de enxergar as oportunidades, ele consegue enxergar as necessidades do mercado,
o que o mercado tem de necessidade? Como eu posso atingir essas necessidades? O que eu posso criar? O que eu posso estar assim, fazendo de forma palpável para estar agregando valores, para estar agregando conhecimento e para estar atingindo a necessidade do consumidor nesse mercado, né? A gente costuma falar que o empreendedor é aquele que sai da área do sonho, do desejo, que transforma os projetos numa ação concreta, né? É uma pessoa que a cabeça não para, totalmente sonhadora, e sonhar é algo muito importante. Agora, eu quero salientar algo muito importante nessa fala. Nenhum negócio ele sobrevive apenas de sonho. Ele precisa ser gerido, ele precisa do empresário, com as suas qualificações e com as suas competências. E é muito comum nós encontrarmos empreendedores que falham justamente por não serem empresários. Tem um sonho, uma ideia, abrem um negócio, mas faltam competências para consolidar esse sonho, para que ele seja estruturado, para que ele tenha vida, né? Vamos dizer assim. Incluir conhecimento sobre a gestão é algo de extrema importância dentro do negócio. E aí vocês certamente vão pensar que a gente encontra muito empresário que falta capacidade de criar, falta capacidade de inovar, só que o fato dele não ter essa capacidade não impede que ele venha procurar, a desenvolver, a buscar essas características empreendedoras, né? Quantas empresas a gente vê por aí que não saem da mesmice, que não crescem, que não inovam, né, que não acompanham o mercado. Isso é porque falta olhar empreendedor, um olhar inovador, né, levando muitas vezes o fechamento das suas atividades pela falta desse olhar e não conseguir acompanhar o mercado, né. E aí, quando eu falo sobre isso, eu quero pensar com vocês sobre o bom cafezinho da padaria, né? Alguns anos atrás, onde você tomava um bom café? Na padaria, né? Aquele cafezinho, e em qualquer lugar você o encontrava. Só que hoje, nós olhamos a quantidade de cafeterias espalhadas pelas cidades e a quantidade, a variedade, as formas, sabores de cafés. Você tem café trufado, né? Você tem café com creme, você tem, enfim, uma variedade imensa. O que é isso? Alguém teve um olhar empreendedor sobre a forma de produzir café. Alguém teve um olhar inovador sobre aguçar no consumidor que ele tivesse novas experiências acerca do café. Isso é empreender. Então, essa, né, é a diferença entre ser um empresário, que é uma profissão, alguém que tem competências para gerir um negócio, e o empreendedor, né? Que é aquela pessoa que tem um olhar inovador, que transforma ideias em ações, que está sempre olhando para o mercado e querendo trazer soluções ou trazer novas experiências para o consumidor. Entendi. Bem esclarecedor, porque eu mesma não sabia dessa diferença, né, do empresário e do empreendedor. Mas também a gente percebe aí que eles precisam andar juntos. No Sim. caso aí, né, o empresário e o empreendedor, né, precisam caminhar juntos. Muito obrigada, que agora até eu consegui esclarecer. Excelente explicação, Lorena. Obrigada. Nada. Bom, a gente já tinha recebido algumas perguntas e eu quero compartilhar com vocês duas perguntinhas que a gente já tinha aqui, já tinha recebido anteriormente. E uma delas é: como saber quando começar a empreender? Bom, eu vou começar com uma frase, e é uma afirmativa. Ela diz assim, ó: todos os sonhos podem se tornar realidade se você tem coragem para prossegui-los. E essa frase é da Walt Disney,
E nós falamos que empreender é inovar, é transformar uma ideia em ação, né? Nós costumamos dizer, dentro da área da gestão, que o que está entre você e a realização do seu sonho é você mesmo. E por quê? Isso parece tão paradoxo, ou parece uma coisa tão clichê, mas não é. Porque você, a pessoa que quer empreender, né, que quer investir, que quer realizar o seu sonho, primeira coisa, você precisa acreditar. É preciso acreditar, você tem que acreditar. Se der errado, você começa de novo. Você reavalia e reinicia com uma perspectiva diferente. Você vê o que levou à queda, estuda, se aprimora e vai à luta, né? Quando a gente vê um atleta, para ele chegar no seu momento de glória, vamos dizer assim, para ele ser conhecido, para ele ser um excelente jogador, ele tem um longo caminho pela frente. E ele só chega lá com persistência, né? Então, não tem uma receita de bolo pronta. O que tem é a sua persistência, o desejo de aprender e acreditar que é possível você conseguir. Entendi. Pamela, quer falar alguma coisa? Eu achei essa perguntinha aqui do André Oliveira e chegou para a gente agora, né? Eu sei que nós já temos algumas que vieram antes, mas respondendo aqui, existe até 2015 já existia uma média, ele está perguntando aqui, em vista dessa questão de mercado consumidor, existe alguma pesquisa de mercado para embasar essa proposta da inclusão? Então, até 2015, nós já tínhamos uma porcentagem de cerca de 6,2% da população brasileira registrada pelo IBGE com algum tipo de deficiência, tá, André? Mas aí você leva em consideração que esses são registrados pelo IBGE. E você leva também em consideração que pessoas com transtorno do espectro autista, por exemplo, só passaram a ser registrados pelo IBGE agora, recentemente. É muito recente. Então, nós temos aí uma parcela gigantesca da população que não conta nessa porcentagem. Então, nós não temos um levantamento hoje de qualidade dessa população com deficiência. Principalmente porque essa população com deficiência ela é muito variada. Nós temos aí dentro desse grupo deficiências físicas, né, que vão demandar acessibilidades arquitetônicas, nós temos aí deficiências auditivas, visuais, nós temos deficiências relacionadas à interação social, deficiência intelectual, algumas vão precisar de materiais de acessibilidade com tecnologia, né, alta tecnologia, como, por exemplo, pessoas que utilizam o tablet vocal para comunicação. Outros vão utilizar aplicativos de celular, como, por exemplo, uma pessoa com cegueira. Já existem hoje aparelhos de celulares que fazem ali a leitura. Então, assim, esse levantamento feito com qualidade a nível nacional, infelizmente, nós ainda não temos. Nós cremos que iremos vir a ter, porque muitas pessoas vêm, assim como nós, sentindo essa necessidade, fomentando esse debate, lutando por isso. A gente vê, inclusive, que a maioria das leis que foram criadas, elas foram criadas a partir de lutas de familiares, de pais, de pessoas relacionadas à área da inclusão. E essas lutas vêm movimentando, por exemplo, essa busca por esse tipo de levantamento que você perguntou. Tá? Vale acrescentar também que mais à frente, né, da nossa live, nós vamos apresentar alguns casos, trazendo como exemplo pessoas com necessidades especiais que tiveram as suas potencialidades enxergadas e elas estão no mercado de trabalho exercendo funções que são primordiais dentro de uma organização com total excelência, né?
e enxergar ainda essas pessoas, como nós dissemos, como pessoas que têm potencial de consumo, né? Quando a gente está falando aqui de dois tipos de necessidades. Tem a questão da necessidade fisiológica, que a Pamela aqui já colocou, mas tem a necessidade como consumidor. Eu tenho uma necessidade dentro do ramo alimentício, dentro do ramo de vestuário, dentro do ramo de atividades esportivas e todas as demais, né? Então, como essas pessoas terão essas necessidades preenchidas? A partir do momento que as empresas tenham um olhar inovador de como atender a necessidade dessas pessoas. É possível? Sim, é possível, através de um olhar empreendedor, entendendo a necessidade dessas pessoas e como a empresa ela vai fazer essa ponte, né? Porque uma das coisas dentro da gestão empresarial que se pergunta é como eu vou atender a necessidade do meu cliente, quais são essas necessidades e como eu vou atendê-las, através de que tipo de produto, né? Dentro de qual segmento, enfim. Parece uma proposta difícil, mas ela não é. Ela só precisa ser olhada por uma perspectiva diferente. A gente teve outra pessoa aqui também que deixou uma perguntinha. Não tenho nenhum talento especial e preciso trabalhar em casa. Como eu poderia empreender? Bom, essa aqui eu vou falar um pouquinho e você vai falar um pouquinho, tá, Pamela? Tá ótimo. Eu vou usar uma fala que é do Sidney Augusto. Ele é diretor e palestrante da Escola de Vendas e Negócios KLA. E ele diz a seguinte coisa: tudo pode ser aprendido se tiver dedicação e força de vontade. O empreendedor, ele é alguém que vive em sociedade. Portanto, é consequência da relação constante entre os talentos e as características de cada um no meio em que vive. E o que isso significa? Significa que todos nós trazemos conosco algum tipo de competência, como já falamos aqui. E isso se dá a partir de algumas perguntas. O que você sabe fazer com excelência? Isso é para você perguntar a você mesmo. É escrever? Você escreve bem? Você desenha? Você compõe? Você desmonta e remonta as coisas? Transforma o ambiente através de uma simples arrumação ou recolocação das coisas? Sabe cozinhar de uma forma assim que arrebata a pessoa, né? São alguns exemplos que a gente pode dar aqui, mas há uma diversidade de coisas que nós podemos fazer de forma muito bem, né? Então, você precisa transformar essa sua paixão num negócio, num empreendimento, e onde as pessoas elas se sintam realizadas em consumir o seu produto ou contratar o seu serviço, né? Outra coisa é algo que você goste muito, mas você talvez não se ache tão preparado, tão preparada. E o que você precisa fazer? Investir em conhecimento sobre tal coisa. Faça um curso online, faz um curso presencial na área que você gosta, para você poder expandir, para você poder desenvolver. E aí hoje a gente tem a internet, né, que nos proporciona condições de estudar dentro da nossa própria casa. Você utilizando um aparelho de celular com acesso à internet, você já consegue ter acesso a esses conteúdos, né? Existem cursos gratuitos disponíveis e também existem cursos pagos, mas que com condições que são acessíveis, né? E há empreendedores, a Palô, né, como a Damaris já falou um pouco para vocês, que oferecem esses serviços que vão ao encontro dessas necessidades. Então, deixa eu colocar assim, mais ou menos o que eu entendi aí. Então, eu preciso descobrir em mim algo que eu faço muito bem, né? Primeiro passo. Segundo passo, acreditar
acreditar em mim mesma, é acreditar que eu faço isso bem, certo? E terceiro passo, procurar me aprimorar nessa questão do que eu faço bem, né? Se você citou aí se cozinha bem, se eu acredito que eu cozinho bem, eu vou procurar me aprimorar nisso aí, vou ver um cursinho de gastronomia, vou ler um livro de receita, vou entender melhor sobre os temperos, pesquisar qual comida combina com aquele tempero. Então, esses eu acho que são os passos fundamentais, certo? É isso? Entende direito? Isso aí, Damaris, isso que você falou se chama expandir potencialidades, exatamente. O que a gente costuma fazer, principalmente com pessoas com necessidades educacionais especiais? É muito comum ter um olhar muito clínico, sabe? Assim, aquele olhar que se fala que é de antigamente, mas não é, ainda acontece hoje. É aquele olhar do que aquela pessoa ela precisa primeiro ter toda uma intervenção clínica para ela se integrar à sociedade. Só que isso não é inclusão, né? Inclusão é um processo de mão dupla. Eu sei que tem uma perguntinha aí sobre isso, eu vou esperar para responder. Mas essa ideia de que a pessoa ela precisa se desvencilhar totalmente das fragilidades para só depois investir numa potencialidade, isso é pensar pequeno. Eu quero dar um exemplo bem bacana, que é da Fernanda Raquel. Fernanda Raquel, ela é autista, ela demorou muito tempo para falar, ela ainda enfrenta problemas severos de comunicação, mas a Fernanda, ela desenha muito bem. E aí a família não esperou ela começar a falar. A família investiu, né, no que era potencialidade, não focou só na fragilidade. Então a família investiu em cursos de desenho, em aulas de desenho online, que ela pudesse fazer sozinha, no silêncio, na hora, dentro da rotina dela, depois foi expandindo para outras possibilidades. Depois, quando ela já estava na fase adulta, a Fernanda optou por fazer um curso de tatuagem. Nessa idade, ela já falava, já podia se comunicar e também já dominava uma enorme quantidade de técnicas de desenho. Então, ela se tornou empreendedora. Ela tem um negócio próprio, é tatuadora. E por que ela não é só empresária? Porque ela trabalha ela tem todo um trabalho voltado para a visibilidade da pessoa com autismo. Então, ela cria também ganchos com outros empreendedores, ela faz todo um trabalho de conscientização. Imagina se essa família tivesse ficado esperando, né? Não, só quando ela falar que a gente vai colocar para fazer um curso. E isso tem muito a ver com acreditar no seu potencial e como a Lorena falou, saber identificar qual é o potencial. Então, eu vou investir naquilo que eu já tenho uma predisposição. Eu não vou investir em uma coisa que eu nunca fiz, nunca vi na minha vida. Tem gente que faz isso, né? Furada, cilada. E esse é um dos objetivos da Palô, né? Pamela, você pode clicar aí na pergunta do André Oliveira, que ele vai falar, né? Fora a questão da legislação, seria interessante um trabalho junto aos camaradas de comércio, né? Mostrando a necessidade de mais atenção nesse mercado, tanto para o consumidor como de trabalho. Essa é uma das propostas, né, que estão inclusas dentro da Palô. A primeira coisa é o empresário, a gente falando sobre a questão, né, do comércio, as empresas de modo geral, eles enxergarem que eles têm uma necessidade, que eles têm uma deficiência. Qual é essa deficiência? Atender, eles conseguirem, me fugiu a palavra agora, eles conseguirem suprirem a necessidade dessas pessoas como consumidor. Mas eu não sei como fazer. Então, busquem assessoria, né, que vão auxiliar o negócio para isso. Como? Existem uma diversidade de formas, mas como a gente disse no início, cada empresa tem uma história, cada empresa tem um objetivo, tem uma meta, tem a sua missão,
né? Tem o seu público-alvo. Então, assim, busque capacitação, treinamento, busque se inovar. Mas isso o empresário consegue sozinho? Alguns sim, desde que ele invista em conhecimento e capacitação, primeiramente pessoal, para que depois ele consiga distribuir isso com seus colaboradores. Mas quando ele reconhece que ele não tem essas potencialidades, ele vai buscar ajuda com pessoas que têm essa competência, né? Como a Palô, que oferece também esse tipo de serviço. Com você, Damaris. Eu acho que muitos devem estar se perguntando agora assim, mas se empreender de forma inclusiva, né? Como? Como assim? Por quê? Para quem? E aí? Pamela, eu acho que você está sem áudio. Não estou te ouvindo. Chegou meu áudio? Chegou. Chegou? Foi? Chegou. Então, nós temos hoje, por baixo, cerca de 403,2 mil pessoas com deficiência que trabalham, tá? Eu não estou incluindo alunos pequenos em escolas, adolescentes. Estou falando de 403,2 mil pessoas que trabalham. Isso é mercado consumidor. Então, investir em mercado inclusivo para quem? Para uma fatia de pizza enorme, que quer comprar sapato e chega na loja e não tem um intérprete e é frustrante. Imagina, você mulher adulta, trabalha, tem seu salário e depende de alguém ir com você para você comprar o seu sapato. Uma pessoa com autismo que é inteligentíssima, mas faz uso de comunicação alternativa, ou não consegue lidar com aquele barulho altíssimo das caixas de som em alguns estabelecimentos. Eu tenho, gente, contato com famílias inteiras que falam assim: poxa, eu quero sair para comer, mas a gente chega num lugar e é complicado porque tem o barulho. Gente, a fatia de pizza de mercado consumidor que tem ficado de fora por falta desse conhecimento, por falta desse olhar técnico, é enorme, é gigantesco. E aí nós temos, em contrapartida, empresas que estão totalmente saindo na frente e pensando não só nessas pessoas como mercado consumidor, mas também como profissionais, e profissionais de ponta, viu? Tem uma empresa, eu vou citar o nome porque é um exemplo bacana, e exemplo bacana a gente tem que dar os nomes, né? A SAP é de São Paulo. Eles têm buscado fazer programas de contratação de pessoas com transtorno do espectro autista e outros tipos de deficiência. E não, apesar de existir uma série de incentivos fiscais, né, para as empresas, Lorena vai saber explicar esses incentivos fiscais melhor do que eu, mas apesar disso, essa empresa ela ganha também na parte de logística, porque nós temos aí pessoas que, apesar de terem defasagens em determinadas áreas de interação social, têm aí potencialidades enormes, que quando são bem aproveitadas, oferecem, sim, vantagens competitivas para a empresa. E aí a gente está falando de vantagem competitiva, isso é mercado, gente. Tanto o mercado consumidor, quanto a pessoa que está atendendo. É você se ver na empresa, isso é representatividade. A empresa tem que oferecer representatividade, a gente tem escutado muito essa palavra, né, ultimamente. E sim, as pessoas, elas querem se ver representadas na empresa, inclusive por profissionais que possam atendê-la. E aí a gente pode, dentro dessa pergunta, né, que gerar algumas outras perguntas, que é primeiro, né, por que muitos negócios não conseguem enxergar essa fatia como pessoas que têm esse potencial de compra? Segundo,
Na verdade, por que não há um investimento, né, onde esse público possa ser bem atendido, como a Pamela já colocou, ter as suas necessidades satisfeitas, como a Pamela disse, e eu ainda vou mais, né, em loja de eletromóveis, por exemplo, né, no ramo alimentício. Porque quando entramos numa empresa, nós normalmente olhamos para o corpo de colaboradores e se há ali uma pessoa com necessidade especial que compõe a equipe de colaboradores, a função dela normalmente é de repositor. Então, o que falta, né? E aí falta um olhar empreendedor, falta enxergar as potencialidades, que é algo que a gente tem frisado bastante aqui, falta perceber as oportunidades que esses clientes podem levar a essa empresa, né? Falta conhecimento estratégico, falta gestão, falta planejamento, falta ressignificar a visão, a meta da empresa, né? E tudo bem, mas a nossa empresa sempre foi assim, há 20 anos é assim, mas o mercado mudou, o consumidor mudou, o comportamento das pessoas mudou, e é sim preciso ter um olhar inovador, mas acima de tudo, um olhar inclusivo, mas um olhar inclusivo de forma empreendedora, porque não basta você se colocar dentro de um negócio com a etiqueta, né, com o slogan de que essa empresa é inclusiva, mas se chegar uma pessoa com necessidade especial, ela não ter as suas necessidades atendidas. Por quê? Porque falta um colaborador dentro dessa empresa que tenha as capacidades de comunicação para suprir as necessidades desse consumidor. Então, falta o quê? Falta se ressignificar, falta capacitação, falta treinamento, mas, acima de tudo, falta um olhar humilde, de dizer assim, eu não tenho essas capacidades e preciso que alguém me ajude, né? Isso é muito importante. Pedir ajuda não é sinônimo de medo, mas de coragem. Então, fica aqui, né, o nosso apelo, a nossa dica, né? Se olhe para dentro de si como empresário, como uma empresa, e veja o que a sua empresa precisa para um empreendedorismo inclusivo, né? Para inovar nesse mercado, nessa fatia de mercado, como a Pamela disse, que tem tanto potencial, que traz tantas oportunidades, né? Tanto para o consumidor como para para a própria pessoa, né? Para o próprio sujeito. Recebi aqui, Lorena, uma perguntinha no privado, que eu acho que tem muito a ver com essa outra pergunta aqui do Wilber Gonçalves. São bem parecidas as duas perguntas que eu recebi aqui é a seguinte: existe alguma lei que ofereça obrigatoriedade de contratar pessoas com deficiência? Existe. Existe a lei de cotas, que ela é referente também a pessoas com deficiência, e ela tem tudo a ver com empregabilidade, e tem a ver também com direitos que essa pessoa tem. É a lei de número 8.213/91. Você pode pesquisar, tem ela na íntegra, disponível na internet. E é uma lei, inclusive, que faz referência a alguns benefícios fiscais que esse empregador tem, com o objetivo de estimular mesmo a contratação, mas também de que nesse primeiro contato esse empregador possa perceber o potencial que essas pessoas têm, que vai muito além do benefício fiscal, né? A gente sabe que vai muito além disso. E aí, a que está aqui embaixo é a lei do autista ampara pessoas de acordo com a renda. Eu não sei se está relacionado a isso, a questão do autista poder exercer empregabilidade. Eu creio que esteja relacionado também a essa lei da cota, tá? Se eu entendi bem a pergunta. Se não, manda de novo aí explicando melhor que a gente responde. Deixa eu fazer uma pergunta aí, minha agora. A gente
vê pouco, né? Pessoas com deficiências trabalhando em empresas grandes. Em empresas pequenas, eu particularmente assim não vejo. Existe um percentual de empregados para que haja um funcionário com deficiência? A Pamela caiu aqui para mim. A Pamela caiu, né? Acho que essa pergunta caberia a ela. A Lorena saberia responder? Dentro dessa lei que a Pamela mencionou, a Lei 8.213/91, ela vai tratar sobre a empregabilidade de pessoas com deficiência, né? Hoje, existe essa questão das cotas, mas o que a gente vê mesmo acontecendo, principalmente dentro dos municípios, que não há ainda, de forma efetiva, uma obrigatoriedade, né? Há incentivos. E uma forma de aguçar que as empresas adotem isso são os incentivos fiscais, né? São os descontos que eles têm e tudo mais. Vamos dizer assim, é uma luta grande, né? É uma estrada para se caminhar fora. Mas, na verdade, o que faz uma empresa de pequeno porte, né, não ter dentro da sua equipe de trabalho uma pessoa com necessidades especiais é a falta, é a forma que ele faz primeiro o processo de seleção dos seus colaboradores, né? Porque vamos pensar, se cada empresa tivesse pelo menos uma pessoa com deficiência, com algum tipo de necessidade especial dentro do seu corpo de colaboradores, mas na função correta, a qual ela tem a potencialidade de exercer, esse número de uma pessoa, ele com certeza iria se expandir, ele iria duplicar, né? Mas, muitas das vezes, não há um olhar de uma forma objetiva na hora da seleção, na hora de fazer o recrutamento, né, dessas pessoas que irão compor a equipe de colaboradores. Então, se não há um olhar para isso, certamente essa pessoa não vai ser enxergada da forma correta, como ela deveria ser. Porque o que a gente mais vê, e a Pamela vai trazer mais alguns exemplos quando ela voltar, porque ela caiu por aí, alguém tem que achar onde ela está, né? Mas são de pessoas extremamente inteligentes e que compõem cargos dentro de empresas que elas vão fazer total diferença dentro da parte da gestão financeira, né? Dentro da parte de se comunicar com os seus clientes, porque eles são pessoas extremamente atenciosas, carinhosas, e faz muita diferença, né? Então, o que a gente pode dizer, a Pamela teria mais propriedades para estar se aprofundando dentro disso, mas o que a gente vê hoje é que há mais um incentivo do que uma determinação da lei. E quando essa determinação da lei é feita, não há uma fiscalização. Foi o que eu disse. Não basta uma empresa ela ter ali um adesivo, essa empresa é inclusiva, né? Mas como eu dei como exemplo, você chegar ali com uma pessoa que tenha necessidade especial e ela não ser bem atendida, ela não ter as suas necessidades atingidas ali, né? Então, é muito além do que um mero adesivo na porta da empresa, apenas para estar entre aquelas que fazem parte do time. É você, de fato, ser inclusivo. É, de fato, você enxergar essa fatia de mercado. A gente, quando está falando de fatia de mercado, a gente não está diminuindo a pessoa, né? É porque dentro da gestão, as atividades, né, o tipo de cliente, ele é dividido como fatias, para que seja melhor entendido. Então, essa fatia de mercado, que são as pessoas com necessidades especiais, elas são consumidores com alto potencial, não só de compra, mas de consumo, né? Então, isso precisa
ser olhado de uma forma bem especial pelos empresários. Mas se você quiser voltar à pergunta, aproveitando que a Pamela voltou, eu acho que ela foi tomar um ar, mas tudo bem. Eu tô caindo. Pamela tá ouvindo? Tô sim, voltei. Eu escutei o finalzinho da pergunta, mas para não ficar... Eu perguntei. Foi uma curiosidade minha, Fiquei né? sem áudio. Que a gente... Tá sem áudio? Não tá me ouvindo? Tem alguém me Não me ouvindo? ouve? Agora voltou. Voltou. Pode falar, Damaris, voltou. Tá me ouvindo agora? Tô sim. Foi uma curiosidade minha que eu perguntei, que a gente sabe, né, que as empresas elas devem contratar pessoas, né, com deficiências especiais, mas a gente vê isso em empresas grandes. Eu, particularmente, não vejo uma empresa pequena com um funcionário com algum tipo de deficiência. Então, eu perguntei se existe uma porcentagem, tipo um número de funcionários, e aí se contrata uma pessoa com deficiências, ou como que funciona isso? Essa foi a minha curiosidade. Sim, dentro da lei de cotas existe uma série de porcentagens, dependendo da quantidade de funcionários, dependendo do tipo de empreendimento, é tudo bem específico. E teria que entrar mesmo, né, dependendo do tipo de negócio, para verificar ali de forma personalizada aquele tipo de empreendimento, quantos funcionários tem e tudo mais. Para não ficar repetitivo acerca do que a Lorena já falou, eu consegui ouvir o finalzinho, e nós já estamos aí com 1 hora de live, né? Não podemos abusar da nossa intérprete. Então, não encerrando, mas caminhando para encerrar, eu acho que, como a Lorena falou, não existe uma obrigatoriedade, né? O que existe é um estímulo. E eu queria colocar 4 estímulos principais que eu vejo assim acerca do trabalho, não só da contratação, tá? Porque eu não penso só no sentido de contratação, mas também de trabalhar junto, sabe? Com pessoas com algum tipo de deficiência ou com algum tipo de necessidade especial. Eu vejo aí 4 benefícios principais para essa empresa, para esse empreendedor. Nós temos aí a possibilidade de trabalhar com a diversidade, e quando a gente trabalha com a diversidade, desafios novos surgem, a gente aprende, cresce com isso, e para quem tem aquele tino de empreendedor, sabe que desafio é oportunidade de crescimento. A gente tem aí uma oportunidade de aceitar fragilidades do outro e também de aproveitar aquela potencialidade que o outro tem para oferecer, né? Nós temos aí uma coisa importante, que é você ter uma visão panorâmica, tá? Não estou falando que você não possa ter um público-alvo, mas você precisa ter uma visão panorâmica de todos os tipos, de todas as pessoas e todos os públicos que vão demandar o seu serviço. Por exemplo, eu achei incrível quando eu passei na frente tinha uma loja de roupas de casamento, tinha vestido de noiva, vestido de madrinha, e uma das manequins estava numa cadeira de rodas. A gente esquece disso às vezes. O empreendedor, ele esquece disso. Que a noiva que vai usar aquele vestido, às vezes é cadeirante. E ela se vê representada naquela loja, cara, ela não vai entrar em outra loja. É naquela ali que ela vai entrar. Porque ela está se vendo representada, respeitada ali. É isso que é o mais fantástico, é o ser humano se ver respeitado. O que me leva ao 4º e último ponto, do benefício de você trabalhar e de você criar essa ponte, tá? É a questão da valorização humana. É um investimento em capacitação técnica? É um investimento em mercado consumidor?
Também. É um ganho estratégico, financeiro para a empresa? Sem dúvida, mas principalmente é um investimento em potencial humano. Gente, é o ditado, né? Não, o que faz o Brasil é o brasileiro. O que nos faz é justamente nós conseguirmos nos apropriar dessa valorização humana. É o que está faltando. É essa lacuna que nós estamos vendo e que está gerando um incômodo, e é nessa lacuna que nós queremos nos colocar. E nos colocar à disposição nessa lacuna, para criar essas pontes entre quem quer empreender, entre quem quer trabalhar, entre quem está aí, quer entrar no mercado de trabalho, entre a empresa que já está aí há um tempão e pensa, meu Deus, por que eu não pensei nisso antes? Como que eu faço isso agora? É nessa lacuna que nós queremos nos colocar à disposição para dar esse suporte de conhecimento técnico, de conhecimento empírico, no meu caso, de consumidora também, que não posso entrar em qualquer lugar com o Miguel, é difícil. Então, nós queremos estar aí nessa brecha para criar essa ponte. Eu encerrei. Bom, para finalizar, deixa eu só fazer uma última perguntinha aqui. É possível trabalhar com empreendedorismo sem nenhum dinheiro para começar? Acho que todo mundo deve estar se perguntando isso. Fala aí, Lorena, porque eu também quero saber. É possível. No entanto, como eu disse lá no início, né? Nenhuma empresa vive de sonho. É preciso planejamento. Dentro desse planejamento, é preciso que você estabeleça metas. Nenhuma empresa ela tem resultado antes dos 2 anos. Então, você pode não ter nenhum dinheiro. O que você vai fazer? Você vai em busca de parceiros, pessoas que componham, que irão te ajudar, né? Que irão investir no seu produto, no seu serviço. Mas para que você faça isso, você precisa buscar informações, você precisa de treinamento e você precisa buscar ajuda da Palô, né? Então, procure a gente, fale conosco, que nós vamos ter o maior prazer em te ajudar. Surgiu um comentário aqui da Lucimar Rangel. Lucimar trabalha na área de contabilidade e ela mandou aqui uma informação útil, né, para gente, que eu não soube de cabeça responder. Pensei assim, mas não tinha certeza, então, Lucimar, obrigada. A lei obriga empresas com mais de 100 funcionários a ter de 2% a 5% de pessoas com deficiência em seu quadro funcional. Então, fica aí a informação. Obrigada. Obrigada, Lucimar. Empresas de grande porte, né? Empresas de grande porte, foi o que eu falei, né? Que eu não vejo em empresas pequenas, só realmente em empresas de grande porte. Bom, acho que é isso. Será que a gente conseguiu esclarecer aí bastantes dúvidas? Caso você tenha mais perguntinhas, a Palô está aí para ajudar você, para auxiliar no que for necessário. Só entrar em contato com a Pâmela, com a Lorena, tá bom? Quero dizer também que a próxima live será no dia 22, né, de junho. É isso, Pâmela? Isso mesmo. Tá? A agenda da Palô já está aberta para você que tem interesse, né? Entre em contato, tire suas dúvidas, né? Tenho certeza que elas vão estar aí prontas a esclarecer aquilo que tem matutado aí na sua cabeça. E depois disso tudo, eu acho que muitas perguntas também devem estar surgindo na cabecinha das pessoas aí, que a minha ficou assim aqui, ó, ouvindo você falar. Tá? Eu quero agradecer o convite também. Obrigada, gente, por essa oportunidade. Olha, eu aqui de apresentadora, gente, que chique.
Obrigada a você por sempre aceitar os nossos desafios. Obrigada, Yara. Obrigada mais uma vez, Yara, que está ali na musculação já. E obrigada a você que nos acompanhou. E se você nos acompanhou, provavelmente é porque você tem aí o mesmo olhar, o mesmo incômodo. Então, vamos junto. E semana que vem, se tudo correr como nós estamos planejando, nós teremos uma convidada especial aqui com a gente, né, Pamela? Super especial. Mega especial. E é isso, gente. Uma boa noite a todos. A nossa live vai ficar salva, então você pode compartilhar, tá encaminhando para um amigo, para um empresário que você sabe que precisa ter esse olhar ressignificativo, né? E vocês vão poder estar assistindo, podem enviar perguntas para a gente, sugestões, nós estamos abertos. O nosso desejo é provocar você a ter um olhar inovador, a enxergar esse mercado com as suas potencialidades que existem aí. Então, um beijo para todos e obrigado pela sua companhia.